boa noite. Vamos fechar então a nossa janelinha dos olhos para abrir a janela do nosso coração. Mestre Jesus, doce irmão da Galileia, que esteve presente conosco, nos trazendo o amor e a compreensão. Nós te pedimos nesta noite, Mestre Jesus, que os amigos espirituais que estão aqui conosco possam nos bem intuir e que as palavras aqui proferidas possam entrar nos nossos corações e possam semear, e que possam florescer, germinar e dar bons frutos. Que a gente possa, Jesus, seguir nessa estrada rumo à evolução, rumo à perfeição. Essa estrada iluminada pelo sol divino do amor, e que o amor seja o nosso guia, hoje e sempre, e que assim seja. Muito bem, então o tema que nos foi proposto para esta noite é juventude e conhecimento. A juventude, conforme nos fala Joana de Ângeles no livro Luz nas Trevas, pela psicografia do humanista Divaldo Franco, ela é um amadurecimento biológico que todos nós passamos um dia, né? Mas também ela nos fala que a juventude, jovem é todo aquele que enxerga uma beleza num raio de sol, que se engrandece com a chuva que cai, que vê as pequenas belezas da vida. Então este também é jovem em espírito. Então aqui, acredito que todos nós somos jovens também, né? Isso aí. Então tá. Então nada como louvar a Deus, fazendo da nossa vida uma busca pelo conhecimento, pelo autoconhecimento, para que a gente possa depois no futuro olhar para trás e se orgulhar da vida que nós vivemos. Então, Joana de Ângeles nos diz nesse livro que jovem é todo aquele que vive com alegria. Então, para nós, não só os jovens biológicos, mas nós os jovens espirituais, né? Essas palavras, então, são para todos nós hoje. Há um versículo no Antigo Testamento que foi escrito por Salomão, o rei Salomão. Ele era filho do rei Davi e ele foi considerado na sua época o homem mais sábio de todo o mundo. Ele pediu a Deus que desse para ele sabedoria para ele poder guiar o povo judeu dentro das leis do amor divino. Então, ele era considerado um homem muito sábio. Já lá na idade, na velhice, né, já lá bem maduro em idade, ele escreveu, dentre outros livros, um livro chamado Eclesiastes. E nesse livro, ele traz alguns conselhos para o povo, para que o povo pudesse viver de uma forma digna diante, né, dos olhos do nosso Criador. E tem uma parte, no capítulo 12, um pequeno versículo que fala assim: Jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais vontade para nada. Então, Rei Salomão, ele estava advertindo os jovens que a gente deve buscar essas verdades espirituais não só depois que a gente já está maduro, né, de idade, mas lá já desde a mocidade. E Joana de Ângeles, ela nos comenta também que a gente precisa buscar, né, ainda na juventude, esse conhecimento baseado nos ensinamentos do Mestre Jesus, na moralidade, nos ensinos de amor, porque não adianta só ter o conhecimento sem aplicar esse conhecimento com amor. Então, muitas pessoas, elas passam por essa trajetória, né, da vida e acabam não buscando muito esse conhecimento. E é justamente na juventude que se fixam os hábitos, tanto os bons quanto os ruins. A juventude, ela é uma fase de muitas mudanças, tanto no nosso corpo físico, com a enxurrada de hormônios que a gente tem, quanto
no psicológico dos jovens, e também espiritualmente é a fase em que a gente começa a ter mais as reminiscências das vidas pregressas. Então a gente passa a se lembrar mais, né, e trazer mais os traços do caráter do que nós fomos em outras vidas. Então o jovem, ele fica naquele turbilhão de emoções, de sentimentos, né, com todas aquelas mudanças físicas, psicológicas e espirituais na vida dele, e ainda tem que buscar esse conhecimento baseado nos ensinos de Jesus. Só que se nós, né, nós jovens, todos nós jovens aqui, se todos nós jovens seguirmos os exemplos de Jesus, quando a gente for olhar para trás na nossa trajetória, a gente não vai ter do que se arrepender. Porque quem segue os ensinamentos de Jesus não se arrepende. E isso Joana de Ângeles nos fala no livro. Então a juventude traz em si essa ansiedade, essa vontade de mudança. Eles olham para o mundo do jeito que está, e nós fomos assim também. Olham para o mundo do jeito que está e dizem, poxa, não está legal do jeito que está, né? Tem que mudar alguma coisa, eles querem ver uma mudança na sociedade. Só que para isso, eles precisam ter o quê? O conhecimento e a moralidade. Porque senão, que mudanças que eles vão propor na nossa sociedade? Se eles não buscarem, né, os ensinamentos de Jesus para trazer essas mudanças. E até mesmo nas letras das músicas, muitos jovens eles trazem esse inconformismo, né, essa rebeldia que é própria dessa fase. E depois, quando a gente vai ficando mais velho, que a gente vai amadurecendo, que nem disse Salomão naquela frase, a gente vai ficando, né, sem muita vontade das coisas, vai se conformando, vai deixando assim. Então, por isso que a juventude ela é importante, né, nas mudanças, para empregar essas mudanças na sociedade. Então, além do amadurecimento físico que as pessoas têm, né, elas têm também todo esse amadurecimento espiritual, buscando o verdadeiro conhecimento. Então há uma necessidade também de os jovens eles serem aceitos pelos grupos em que eles estão inseridos. É uma fase em que eles acabam experimentando muitas coisas e dependendo das companhias que eles têm, às vezes não são coisas que vão trazer benefícios para a vida deles. Às vezes eles acabam se perdendo no caminho, né? Mas então, depois que eles amadurecem mais, né, se eles puderem olhar para trás e eles terem a vida deles baseada nas leis morais ensinadas pelo Cristo, eles não terão do que se arrepender. A gente tem muitos exemplos de jovens que fizeram muitas mudanças na sociedade nas suas épocas. E muitas vezes essas mudanças, elas repercutem até os dias atuais. Tanto os jovens que fizeram mudanças para o bem, coisas para o bem, quanto aqueles que fizeram coisas para o mal. Mas hoje a gente vai falar somente daqueles que fizeram coisas para o bem, porque se a gente quiser ver os jovens que caíram, né, nos abismos do crime, né, da perdição, enfim, da imoralidade, a gente é só olhar nos noticiários, nos jornais, nas redes sociais, que a gente vai ver um monte de exemplos. Então a gente vai começar hoje com um jovem chamado João. João tinha um irmão chamado Tiago, e eles dois eram pescadores, ele era bem jovem. E um dia eles receberam um convite de Jesus, que disse para eles, venham e sigam-me. E eles na mesma hora deixaram as redes e passaram a seguir Jesus. E João não só seguiu Jesus, mas ele viveu a boa nova, ele viveu esse amor, tanto é que ele era chamado pelos demais como o discípulo amado por Jesus, porque ele viveu esse amor que Jesus pregava. E tanto é que ele foi o único dos discípulos que esteve lá na crucificação aos pés da cruz. Ele foi o único que teve coragem, porque todos os outros fugiram com medo. Ele estava lá, do lado de Maria, mãe de Jesus. E Jesus olhou para ele e disse, filho, eis aí a tua mãe. E olhou para Maria e disse, mulher, eis aí o teu filho. Então, depois da crucificação, na morte de Jesus, João e Maria
né, a mãe de Jesus, foram morar na cidade de Éfeso. E lá ele passou a viver o evangelho e passou a ensinar as pessoas sobre o evangelho. Só que ele via que as pessoas não tinham muito conhecimento, só passando de boca em boca. Então ele decidiu escrever sobre a vida de Jesus e foi um dos evangelhos, né, que são 4 evangelhos da vida de Jesus, que é o de Mateus, que era um cobrador de impostos, um publicano, era Marcos, que mais tarde a gente vai falar dele, João, o discípulo bem amado, e Lucas, que era um médico que foi discípulo de Paulo de Tarso. Então, João, no capítulo 8 do Evangelho, ele traz uma frase de Jesus que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então aqui Jesus fala de conhecimento, Jesus fala de liberdade e ele fala de verdade. Conhecimento, verdade e liberdade. A importância do conhecimento, de conhecer a verdade, é para a gente poder se libertar das amarras da ignorância. Nas perguntas do Livro dos Espíritos, da pergunta 114 em diante, ali até a 127, Allan Kardec ele compilou essas perguntas que falam sobre a evolução dos espíritos. E nessas perguntas Allan Kardec pede para os espíritos, né, como é que foram criados, né, os espíritos, enfim, e os espíritos nos comentam que todos fomos criados simples e ignorantes, e que nós não passamos pelas fileiras do mal, mas que a gente passa pelas fileiras da ignorância. Então, todo aquele que ainda comete crimes, coisas erradas, né, que a gente vê por aí tanto, na verdade, eles ainda são aqueles nossos irmãos que estão passando pela fileira da ignorância. E, de repente, em outras vidas, quem sabe se não fomos nós, que cometemos os mesmos equívocos, né? E que hoje a gente, com o conhecimento, a gente pode olhar e dizer: hoje eu não aprovo, eu não faria mais a mesma coisa. E um dia eles também, né, vão desaprovar essas atitudes e eles vão poder se renovar. Porque é assim, a gente um dia vai ser perfeito, todos nós seremos anjos, porque esse é o nosso destino, é isso que Deus quer. Então, na pergunta 127, Kardec questiona se algumas pessoas tiveram, né, mais condições intelectuais do que outras, se elas foram criadas com mais inteligência do que outras, né? E os espíritos falam que não, que as pessoas todas foram criadas da mesma forma, todos os espíritos criados da mesma forma, mas que depende de cada um de nós escolher progredir tanto em moralidade quanto em inteligência, e que alguns progridem mais de um lado e outros progridem mais em outro, mas que todos nós, até Allan Kardec depois faz um comentário no final da 127, que ele diz que todos nós, para chegar à perfeição, precisaremos indispensavelmente do conhecimento, da experiência e da moralidade. E eu tinha comentado com vocês que eu não ia trazer um exemplo de um jovem que fez coisas erradas, mas eu vou trazer só para a gente fechar essa parte, então, da inteligência e da moralidade. Então, para a gente ver um exemplo de uma pessoa que utilizou a sua inteligência para fazer coisas ruins porque tinha pouca moralidade, a gente pode pegar o exemplo de um médico chamado Joseph Mengele. Ele era um médico que sempre tirou as melhores notas, sempre se destacou, e ele era doutor e pós-doutor em várias ciências, enfim, mas ele era um médico do campo de concentração Auschwitz, o maior campo de concentração alemão. E ele matou incontável número de pessoas das piores formas possíveis, fazendo experiências. Então ele utilizou mal a inteligência dele. Por quê? Porque a inteligência dele era muito maior do que a moralidade que ele tinha. Muito bem. Então, muitas pessoas, elas estão nesse sono espiritual. O que seria o sono espiritual? É tipo o soneca do nosso celular. Para mim, foi uma das melhores invenções, porque a gente pode botar mais 5 minutinhos, depois a gente dorme, vira para um lado, né? Mais 5 minutinhos, escuta uma preguicinha, vira para o lado.
até a hora de a gente acordar. Só que tem pessoas que elas vivem essa soneca espiritual, porque elas não buscam se melhorar, não buscam esse conhecimento. Então vem a vida e dá um despertar nelas. E elas dizem, é agora, de repente, a hora então de eu buscar Deus, de buscar me espiritualizar, de ir numa igreja, de ir no centro espírita, tomar um passe, assistir uma palestra, né? Mas em seguida elas voltam para aquele automatismo biológico que é acordar, comer, beber, fazer sexo, dormir, comer, acordar. Então elas voltam àquela soneca espiritual. Então vem a vida e traz alguma experiência bem ruim, um problema de relacionamento, a perda de um emprego, a perda de uma pessoa querida, né? Traz algum despertar. Então as pessoas buscam novamente essa espiritualização para Deus. Então todos nós um dia vamos chegar à perfeição. Como? Com a busca do conhecimento baseado na moralidade que Jesus nos ensinou. Então, se não for nessa encarnação aqui, não tem problema. A gente tem muitas vidas e Deus, ele pode nos esperar porque ele nos ama. E ele tem tempo para esperar a gente até o dia que a gente decida se renovar e acordar efetivamente para a realidade espiritual. Porque nós somos seres espirituais em uma experiência carnal. Mas a gente vive como se fôssemos, né, seres de carne em uma experiência material no mundo. Agora eu vou trazer um outro exemplo de um jovem que ele mudou o rumo da missão dele, porque às vezes a gente tem esse despertar, mas a gente não se interessa muito e tal, e acaba, mas a gente tem que ir sempre em busca, né? Então esse jovem chamado João Marcos, ele era adolescente, bem jovenzinho ainda, e ele era sobrinho de Barnabé. Barnabé, ele pregava o evangelho nas cidades, pelas vilas, pelas cidades, junto com Paulo de Tarso. E João Marcos, a mãe dele, né, irmã de Barnabé, pediu para que Paulo e Barnabé levassem ele junto nas pregações, que o menino ia dar bom, né? Então eles deixaram o menino, levaram junto com eles e o menino ficou alguns anos, enfim, nessa caminhada indo de cidade em cidade. Cada cidade que eles paravam, eles anunciavam a boa nova de Jesus, daí tinha uma pessoa de uma família que gostava, né, daquelas ideias renovadoras, começavam a fazer essas reuniões nas suas casas e montavam ali as primeiras comunidades cristãs. E assim foi que surgiram as primeiras igrejas, as primeiras congregações, assim, nesse formato. Só que João Marcos chegou uma hora que ele estava cansado, ele já não aguentava mais, porque era muito pique. E tinha outro problema, ele era judeu um pouco mais ortodoxo, assim, então ele achava que tinha que pregar a boa nova somente para os judeus. Enquanto Paulo de Tarso e Barnabé começaram a pregar para os gentios, que eram aqueles que não eram os judeus. Então, aquilo teve uma contrariedade e ele decidiu então abandonar a missão e voltar para Jerusalém. E Paulo e Barnabé aqueceram, né? Deixaram ele voltar e ele foi então viver com Simão Pedro na Casa do Caminho, que era uma casa de acolhimento de pessoas que precisavam de auxílio tanto material quanto para suas doenças do corpo físico, quanto espiritual. Então ele ficou lá do ladinho de Simão Pedro e foi aprendendo com ele, virou discípulo de Simão Pedro e depois, com o tempo, ele também sentiu essa necessidade de ensinar para as pessoas, de passar esse conhecimento sobre a vida de Jesus. E ele escreveu também sobre a vida de Jesus, ditado por Pedro. Então foi o outro evangelho, o evangelho de Marcos, que foi escrito por esse rapaz que mudou a missão dele. Então são duas pessoas, na verdade três, junto com Salomão, que a vida deles foi um sucesso total, né? A missão deles foi ótima, foi completa. Só que se a gente for ver, esses são grandes exemplos, mas a gente tem também aqui na nossa cidade, propriamente aqui na nossa casa espírita, jovens que estão participando desse movimento, que estão buscando conhecimento
Nas evangelizações a gente tem 2 grupos de juventude, então dos 13 aos 23 anos a gente tem estudo para eles, em 2 grupos, um no sábado e um no domingo, e que eles já começaram a aprender e já começaram a pôr em prática isso. Então a gente tem jovens trabalhando na livraria, a gente tem jovens trabalhando na recepção, na evangelização, e tem jovens da nossa casa que participam do movimento municipal, que é o GPJ. Então, Joana, nesse livro Luz nas Trevas, ela dá alguns conselhos para a juventude. Ela diz assim, ó: faz da tua experiência carnal um hino de louvor à vida. Se és jovem biologicamente, assume o compromisso com o Cristo. Adota-lhe a conduta e mantém-te nesse período de experiências luminíferas com alegria, certo da vitória final. Ou seja, se a gente seguir os exemplos de Jesus, não tem errado, né? Ninguém burla a vida, desde que não pode extingui-la ou evitá-la, quando em fuga da realidade. Então, mesmo que a gente tente acabar com a nossa vida, tirar a nossa vida, a gente não consegue, porque a gente vai conseguir tirar somente a nossa vida do corpo. A nossa vida do espírito, o nosso espírito é imortal, a gente não consegue burlar isso, porque ele foi dado por Deus e Deus nos criou assim. Então, é como aquelas crianças que, quando são bem pequenininhas, colocam a mão na frente dos olhos e elas acham que estão se escondendo, né? Elas acham que ninguém está vendo, elas colocam a mão na frente dos olhos. Então é assim que acontece também com aquelas pessoas que querem tirar a sua vida, porque a gente não consegue extinguir a nossa vida. E como seria bom se as pessoas, né? Porque infelizmente eu li na semana passada que o Rio Grande do Sul é o primeiro estado do Brasil em suicídios. E agora a gente está no Setembro Amarelo, que é o mês onde tem a campanha de valorização à vida, né, contra o suicídio, e é uma triste realidade isso. Como seria bom se as pessoas tivessem esse conhecimento espiritual, de que a gente não acaba com o problema, a gente acaba criando outros problemas, né? Se as pessoas tivessem a oportunidade de ler o livro Memórias de um Suicida, do Camilo Cândido Botelho, ou Camilo Castelo Branco, né, que é um escritor famoso português, pela mediunidade da Ivone do Amaral Pereira. Como seria bom, porque parece um clichê, a gente fica dizendo, a vida é a melhor escolha, né? Todo mundo fala isso, porque quando a gente está num processo depressivo, assim como eu também já tive um processo depressivo, a gente não tem vontade, mesmo que tenha um dia de sol lindo lá fora, a gente olha para o céu, a gente não consegue agradecer, porque a melancolia é tão profunda no nosso coração que a gente não consegue sair daquele estado. O que a gente precisa fazer? A gente precisa mudar o nosso pensamento e mudar as nossas atitudes. Até tem uma música na evangelização infantil que é Mude o Pensamento, e ela diz assim: mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. Porque quando a gente está com o pensamento negativo, né, aqueles pensamentos, se a gente não tem o autoconhecimento, a gente não sabe se esses pensamentos são nossos ou se eles são uma intuição, se vem alguém do nosso lado, porque quando a gente baixa a nossa vibração, a gente abre o nosso canal para esses nossos irmãos, aqueles que estão ainda na fileira da ignorância, para eles ficarem sugerindo coisas ruins para nós. Então eles dizem que a nossa vida não vale nada, eles dizem que a gente não tem valor, eles dizem que a gente, né, deve livrar as pessoas do nosso convívio, que a vida é sofrida mesmo. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa mudar o pensamento, mudar a atitude e sermos pessoas melhores. Então, já que eu trouxe uma música, eu vou trazer uma outra música que ela é lindíssima. A gente pode, inclusive, quando a gente está uns dias assim ruins, a gente pode ouvir músicas de louvor. Tem tanta música gospel linda, né? Tem música espírita maravilhosa. A gente pode fazer prece, ouvir uma palestra aqui na casa, ouvir uma palestra pelo YouTube. Tem um monte de palestras boas. A gente tem que tentar mudar o nosso foco, tentar mudar o pensamento. E tem uma música, que é a música Raridade, que talvez vocês até conheçam já essa música, porque ela foi bastante tocada nas rádios. E ela é do Anderson Freire. E ela diz assim:
Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Tua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Tua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o teu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. É uma música tão linda e tão profunda. A gente precisa ouvir boas músicas, né? Ler boas leituras. A gente precisa mudar o foco do nosso pensamento. A gente precisa atrair para perto de nós esses nossos bons amigos, esses espíritos amigos que estão do nosso lado, querendo nos bem intuir, mas a gente precisa deixar eles chegarem perto de nós. Então, assim como diz na música Mude Pensamento, não desista, porque todo dia é um dia de recomeçar. E se a gente perdeu, assim como eu também já perdi pessoas muito próximas pelo suicídio, a gente não adianta ficar revoltado ou tentar achar alguma explicação para isso, porque não existe explicação para isso. Porque a dor é tão profunda que não tem como explicar. Então, se a gente quer ajudar essa pessoa, a gente pode ajudar as pessoas ao nosso redor. Se foi uma pessoa que se perdeu, ou de repente não foi nem por suicídio, foi uma perda que a gente teve mesmo nas nossas vidas. Se foi uma pessoa que a gente perdeu, por exemplo, para um vício com drogas ou com bebida, a gente pode ajudar entidades que precisam de mãos ajudadoras, que precisam de ajuda financeira também, como Pátina, Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos. Se a gente perder uma pessoa pela depressão porque ela tinha pensamentos ruins na cabeça, a gente pode comprar boas leituras e mandar lá para o presídio, onde tem muitas pessoas que estão com pensamentos ruins na cabeça, para tentar mudar o pensamento dessas pessoas. A gente pode ajudar, tem tantas instituições de criança, tem a nossa casa irmã, que é o Portal da Luz, que é o contraturno da escola, que precisa também de a nossa ajuda. Tem as casas lares, a Estrela Guia, tem o Sol Nascente, tem a creche, que é comandada pela instituição espírita, que precisa de ajuda, que é a tia Laura. Então a gente tem muitas formas de ajudar. Tem uma amiga do Frei Jaime, são tantos projetos, tantas coisas que a gente pode ajudar, basta a gente querer. E se a gente fizer isso em homenagem às pessoas queridas que se foram, eles vão receber nossa ajuda. As pessoas que estão precisando vão receber nossa ajuda e nós também vamos receber a ajuda do alto. Porque a gente está aqui para evoluir nessa nossa caminhada rumo à perfeição, rumo à evolução. E só depende de nós, a busca pelo conhecimento, esse conhecimento que eleva, que nos revigora, que nos deixa mais próximos a Deus. Então vamos buscar esse conhecimento, conhecimento das coisas boas. Vamos ajudar as pessoas que precisam da nossa ajuda e do nosso auxílio. E agora, então, já nos encaminhando para o final, né? Eu gostaria de pedir para os nossos amigos, os médiums, para que eles se coloquem em posição, então, para a gente fazer a nossa prece final. Quem tiver a garrafinha de água pode deixar ali do ladinho, que vai receber também os bons fluidos. E hoje, então, amanhã que inicia a primavera, né? Essa estação tão linda, tão maravilhosa, nós só temos a agradecer a Deus. Vamos fechar nossos olhos e dizer assim: obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre contigo eu posso contar. No perfume das flores, na alegria das cores e no sol que murmura o teu nome a rezar.
Escondido estás no verde das florestas, nas tardes em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre ligeira a rezar. Te agradeço ainda, porque na alegria ou na dor cada dia eu posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro o teu nome e mesmo sofrendo, eu posso rezar. Obrigado, Senhor. Obrigado, senhoras e senhores, e que assim seja.